Ouvimos hoje em Francisco Mendes, numa das suas elucuções sobre as bases programáticas. Passamos agora ao terceiro painel, com o Dr. Paulo Moraes, e as razões do convite mais citarei ao Dr. Paulo Moraes para estar aqui hoje connosco é por ser uma das poucas vozes que tem a coragem de pôr mais coisas, sendo por isso considerado um fogueiro ímpar no combate à corrupção em Portugal. E pelo combate à corrupção ser também uma identidade do movimento mais chatarei e uma bandeira desta candidatura independente, é que ele está aqui por fim. Paulo Alexandre Batista Teixeira de Moraes nasceu em 63, tem um percurso académico, é licenciado em Matemática Aplicada pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que fez em 89, em 93 tirou o MBA em Comércio Internacional no Instituto Empresarial Português e em 2001 obteve o doutoramento em Engenharia Industrial e Gestão. Tem um percurso profissional desde 1987 até hoje como docente em várias instituições do ensino superior nas áreas de Matemática, Estatística e Ciência Política. É atualmente professor auxiliar na Universidade Lusófona do Porto, onde é ainda diretor do Instituto de Estudos Eleitorais e da Licenciatura de Ciências Políticas e Estudos Eleitorais. De 1990 a 98 foi administrador de empresas na área da comunicação social. De 96 a 99 foi membro da Direção Nacional da União das Instituições Particulares de Solidariedade Social. Foi a nível político e autárquico vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, de 2002 a 2005, tendo sido responsável pelos pelouros do urbanismo, ação social e habitação. É na consequência desta sua experiência que tem vindo a denunciar ativamente crimes urbanísticos e os meandros da corrupção associados a este domínio. É como vice-presidente da direção da Associação da Integridade e Transparência, que é uma organização sem fins lucrativos de cidadãos livres que acreditam num futuro mais justo e transparente, livre de corrupção, que se tem evidenciado na denúncia e na abordagem do combate à corrupção como forma de ultrapassar a crise. É de testemunho a publicação do seu último livro, Da Corrupção à Crise, onde nos explica como a política é uma central de negócios e onde diz que só com uma varredela aos poderes instalados se melhoraria o estado das coisas em Portugal. É para nós uma honra ter aqui connosco, para falar da corrupção na origem da crise, o Dr. Paulo Moraes. Faz favor. Muito boa tarde a todos. Quero agradecer o convite que me fez para estar aqui, agradecer a vossa presença, cumprimentá-los a todos, desejar uma campanha alegre e alta, sendo certo que será uma campanha difícil por três razões. Em primeiro lugar, porque a situação do país é difícil e é depressiva, e portanto esta campanha vai refletir um pouco isso. Eu julgo que a campanha eleitoral autárquica vai ser um pouco crispada e todos temos que lutar para que assim não seja. Em Santarém terá dificuldades específicas face aos números que nos trouxe aqui, que realmente são assustadores. Percebi que esta sala não está paga, portanto foi dado a entender e sabendo que tinha vindo, porque eu não gosto de brincar naturalmente. E depois há um outro aspecto que é o mais relevante para as candidaturas independentes. As campanhas vão ser de facto muito mais difíceis. Difíceis por um conjunto de aspectos que o Francisco já referiu, mas por um outro que põe em causa a própria democracia, que é a questão do acesso ao eleitorado. Quando começar o período pré-campanha, em que estamos, sistematicamente os independentes em Santarém e em todo o país vão ser, digamos, marginalizados em termos do acesso ao eleitorado, porque diariamente, nas televisões, que é hoje o meio de comunicação privilegiado, os partidos que têm assento parlamentar vão ter representação e vão ter forma de fazer campanha. Quer nas televisões jornalistas, quer nos canais de informação, PSD, o PS, o PS, o Bloco de Esquerda e o PC terão lá gente a fazer campanha em permanência. E os independentes não estarão bem representados
Isto é uma matéria sobre a qual eu entendo que tem que se intervir imediatamente e, enfim, espero eu próprio ter uma intervenção nessa matéria, para que as entidades responsáveis por este dossiê, que é desde logo a Comissão Nacional de Eleições, por um lado, e a entidade reguladora para a comunicação social, não permitam que haja desigualdade no acesso à informação por parte das forças políticas que concorrem nas eleições autárquicas. Não é legítimo que, em período de campanha e pré-campanha, os partidos políticos com assento parlamentar tenham representantes nos órgãos de comunicação social de caráter generalizado a fazer debates todos os dias. Portanto, eu penso que os movimentos independentes e as forças independentes em Portugal e as forças que pugnam pela justiça deverão pugnar para que também, das duas uma, ou os partidos com representação parlamentar não têm debates em tempo de campanha eleitoral, ou então os independentes terão que ter lá também representação, porque senão não há equidade no acesso ao eleitorado, que é aliás um princípio constitucional e é um princípio que está nas leis eleitorais. Não é apenas permitir que os independentes se candidatem e depois não lhes darem condições de igualdade no acesso ao eleitorado. Os problemas que Francisco referiu são importantes, nomeadamente desigualdade a nível fiscal é inadmissível, o próprio acesso à utilização de marcas e de símbolos tem mais dificuldades que os partidos de facto têm um alvará e podem utilizar o símbolo sem qualquer problema, mas para mim o problema mais dramático, mais grave, porque põe em causa a democracia, e é disso que hoje vamos falar, é a desigualdade no acesso ao eleitorado, que é do meu ponto de vista inconstitucional, portanto tem que haver uma medida nesse sentido. Felizmente que há, por esse país fora, cerca de 10% de candidaturas independentes, portanto há 10% dos conselhos, que serão já 30 e tal, onde haverá candidaturas independentes, e portanto os movimentos independentes se unam, e não é para reivindicar nada para ir lá, tipo, numa reivindicação sindical, pedindo coisa nenhuma. O que os cidadãos portugueses todos têm que exigir é que todos, no processo eleitoral autárquico, tenham igual possibilidade de acesso ao eleitorado. Isso neste momento não é conseguido, enquanto houver nos meios de comunicação social de caráter nacional uma intoxicação sistemática de que os cidadãos têm que votar nos partidos que têm representação eleitoral. Isso não é justo, tem que ser combatido pelos movimentos independentes e por todos aqueles que na sociedade portuguesa entendam que o processo eleitoral tem que ser livre. Se não for assim, o que é facto é que em qualquer concelho do país, em qualquer freguesia, os independentes partem por uma colina com 3 ou 4 voltas de atraso. Isso não é, obviamente, democrático. Pelo que, para que as eleições sejam verdadeiramente livres e democráticas, tem que se corrigir este quisto, que é o facto de os partidos com assento parlamentar usarem o sistema para fazerem campanha dos seus candidatos, quando, obviamente, isso é claramente ilegítimo. Indo ao tema que nos traz aqui, e que me traz aqui em particular, que é falar de corrupção. Eu vou-lhes mostrar um slide, e devo dizer com alguma emoção, que é a primeira página do programa de movimento das Forças Armadas, cuja parte operacional teve lugar, o seu início aqui, como é sabido. E porquê é que eu mostro este documento? Porque no programa de movimento das Forças Armadas, a 25 de abril de 1974, que naturalmente apresentado aqui tem um certo simbolismo, apresentava-se como um dos maiores problemas do regime que provocava a mudança de regime, vejam só, o combate à corrupção. Em 25 de abril de 1974, quando este documento é apresentado, naturalmente não conseguem ler, nem é esse o objetivo, este programa, quem o quiser visitar, os mais novos, se quiserem procurar na internet, verão que há objetivos do regime, objetivos para o regime, de longo prazo, médio prazo e curto prazo. Mas, além disso, havia medidas que tinham que ser tomadas imediatamente. A primeira, se recordarão os movimentos novos, era a constituição da Junta de Salvação Nacional, lembrou-se disso. E depois, a 14ª medida de implementação imediata é, não conseguem ler, mas eu já sei de cor isto, o combate eficaz à corrupção. O combate eficaz à corrupção é um problema que preocupava os fundadores do nosso regime. Passado todo este tempo, passada uma geração sobre a Revolução, nós estamos hoje aqui, afinal, numa situação dramática. Para além de estarmos numa sala que não está paga, é uma situação que revela muito da situação do país, estamos a fazer a análise deste programa e neste item, hoje tudo se avalia, como sabem, né? Avaliam os professores, os alunos, as escolas, etc. Deste item, a Revolução, o regime, falhou completamente. Completamente. Estamos
nações de facto em crise, porque, entre outras coisas, primeiro os capitães de abril, depois quem tomou conta do regime, os constitucionalistas, etc., não só não resolveram o problema de combater a corrupção, como organizaram o regime de forma a favorecer a corrupção. O regime que tinha de combater a corrupção, ao fim de uma geração, organizou-se como um regime que favorece a corrupção. Qual é a situação hoje em termos de corrupção em Portugal? O que pensam os portugueses? Estes dados que eu vos vou mostrar agora a seguir têm 48 horas, portanto estão frescos. Os portugueses, 78%, numa análise da opinião pública portuguesa, isto é um estudo que foi feito internacionalmente, são 114 mil entrevistas, portanto é um mega estudo promovido pela Transparency International. 78% dos portugueses dizem que a corrupção aumentou muito nos últimos 2 anos. Penso que não será surpresa este tipo de resultado. Mas o que é mais dramático é que 75% dos mesmos portugueses acha que o regime não está a combater, muito pelo contrário, está a favorecer a corrupção. Eu partilho desta opinião, julgo que aqui alguns na sala partilharão também, se não a maioria, mas enfim, isto é o que a opinião pública portuguesa pensa sobre a corrupção. Mas agora vamos ver, em termos de organismos internacionais que analisam estas matérias, como é que nós estamos. Todos os anos é publicado, não se assustem com isto tudo, é só para explicar, todos os anos é publicado um indicador de corrupção pela Transparency International, que é sede em Berlim, que é uma fundação que congrega organizações em todo o mundo, e publica um índice relativo à corrupção em cada país, que é feito a partir destes índices que estão ali. Portanto, é um índice composto que resulta da agregação de vários índices. Índices que analisam a corrupção de quem? A opinião pública portuguesa? Não, nada disso. O Banco Mundial, o Fórum Económico Mundial, enfim, um conjunto de organizações deste tipo, que depois produzem um indicador e que dá origem a estes resultados que nos vou mostrar. Este é o mapa da corrupção no mundo em dezembro de 2012, com dados que dizem respeito a 2012. Portanto, é uma preocupação da Transparency International publicar estes dados em 2012, já com indicadores que dizem respeito ao próprio. Bom, e já agora só por uma questão metodológica, estes indicadores não mudam de 1 ou 2 anos, isto só muda ao fim de 5 ou 10 anos. Por isso, eu estar a mostrar os dados de 2012 ou 2011 seriam praticamente iguais. Como podem observar, os países mais amarelos são os mais transparentes e os que estão mais a vermelho e a castanho são os mais corruptos. Penso que isso não terá novidade. Só para terem uma ideia, quem é que está no topo da tabela? A Noruega, a Nova Zelândia, a Austrália, a Dinamarca e no fundo está a Somália, o Afeganistão. Bom, isso também não é novidade para ninguém. E ainda por cima hoje não vamos aqui falar sobre isso, vamos falar sobre Portugal. Qual é a posição de Portugal nesta matéria? Portugal, em dezembro de 2012, ocupava no ranking das nações, no cenário das nações, o 33º lugar. O 33º lugar, em 176 nações avaliadas, tem como boa notícia que estamos melhor que Angola, estamos melhor que o Afeganistão, melhor que a Somália, e esta é a única boa notícia que eu trago hoje. Em termos europeus, que é o nosso espaço civilizacional, temos atrás de Portugal apenas a Grécia e a Itália. A Grécia tem a administração completamente desestruturada. Não sei se alguém foi recentemente à Grécia, mas a Grécia hoje é um país deprimente. Em Atenas, 1 em cada 2 lojas estão fechadas. Portanto, o país está realmente deprimente. E, no entanto, a grande parte das mais fortunas do mundo continua a estar lá. Mas, enfim, isso é outra conversa. Portanto, Grécia, com a administração completamente desestruturada, e Itália, que tem ainda hoje um grande peso das redes mafiosas sob a administração pública. Portanto, em termos europeus, atrás de nós temos a Itália com a incidência da máfia e a Grécia completamente desestruturada. É este o cenário que nós temos. É este o cenário que nós temos. Mas se formos ver o que aconteceu nos últimos anos, vejam bem, não sei se conseguem ver a segunda coluna, a ler, mas é assim, em 2000, Portugal ocupava o 23º lugar no ranking. Em 2012, como lhes disse, está em 33º. Portanto, numa década, Portugal perdeu cerca de 10 lugares nos rankings da transparência do mundo. E a mais triste notícia é que nenhum país no mundo desceu tanto em termos de transparência como Portugal. Nem em África, América Latina, Ásia, ninguém degradou tanto a sua posição como Portugal. Perdemos 10 lugares no ranking da transparência. É por isso que eu, quando ouço, e ouvi hoje, ontem aliás, o Presidente da República preocupado com a credibilidade do país,
com a seriedade das instituições. Se querem credibilidade, trazem isto, só favor. Porque ser credível não é pagar os juros, os horários, na data certa, ao banco X ou ao banco Y. Ser credível é ser sério. E, portanto, se querem que Portugal, no concerto das nações, faça boa figura, por favor, comecem a tratar deste problema. E o que é facto, e voltando ao movimento das Forças Armadas, é que, ao fim de uma geração, nós temos as piores performances em termos de degradação de transparência. E na Europa temos atrás de nós os italianos e os gregos. Se isto é um país credível, um Estado sério, por favor, portanto, recuperar a credibilidade é isto. E, lamentavelmente, ninguém põe estas questões aos políticos. E reparem, os portugueses acham que a corrupção está piorando. Mas, formalmente, o Estado português também. Porque, formalmente, ninguém fala disso, o Estado português assinou a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, assinou a Convenção da OCDE contra a Corrupção, assinou a Convenção da GRECO, que é o Grupo de Estados Europeus contra a Corrupção, que foi assinada pelo governo português. E depois, na prática, não fazem nada porque se comprometem nessas convenções. Bom, e como é que nós chegamos aqui? Esta é a questão. Quais são as fórmulas que revestem a corrupção que nos trouxe até aqui? São, desde logo, corrupção que nos trouxe à crise, e aqui faço um pequeno parênteses, para dizer no fundo ao que vem qual é a conclusão. Normalmente a conclusão é no fim, mas eu, se me permitem, digo hoje já. A ideia que andam por aí a proclamar que os portugueses andaram a gastar acima das suas possibilidades e que não há alternativa a esta austeridade são duas ideias, são as maiores mentiras que há na sociedade portuguesa. As maiores mentiras que há na sociedade portuguesa. Primeiro, nem nós andamos a gastar acima das suas possibilidades, das nossas possibilidades, como tentarei mostrar na minha intervenção, nem sequer esta austeridade nos leva a lado nenhum, como tentarei também explicar. Quais são os mecanismos de austeridade, de corrupção em Portugal? O primeiro dos mecanismos de corrupção é o Orçamento de Estado. Está aqui esta pena, hoje o Orçamento de Estado é apresentado por uma pena, antigamente eram muitas pastas, até há quem diga que antigamente com aquelas pastas todas o orçamento era fraudulento. Agora já é fraude rápido, porque é mais informático. O Orçamento de Estado é a principal razão, portanto, é a principal fonte de corrupção, e tentei explicar as razões que nos trouxeram à situação em que nos encontramos. Neste momento, se dividirmos, uma questão de organização e da nossa conversa, a crise em dívida pública e dívida privada, vamos primeiro dívida pública. Neste momento, o Estado português deve aproximadamente 1,27% do produto interno bruto. É gigantesco. Não se pode esquecer esta realidade. É um problema gigantesco. Nenhum país se aguenta com um regime de finanças públicas deste tipo. Mas muito menos se aguenta se dos cerca de 71 mil milhões de euros que o Estado português vai gastar em 2013, 71, 72, depende da execução, naturalmente, a primeira despesa é juros da dívida pública. Isto é inconcebível. Além de ser injusto, como tentarei explicar à frente, é inconcebível. Era como se alguns senhores em casa não tivessem comida no frigorífico porque andava a mudar a água da piscina todos os dias. É isto que nós temos nas finanças públicas portuguesas. Portanto, isto é uma absoluta loucura. Assim, se vier um técnico qualquer do Banco Mundial ver as finanças públicas portuguesas, diz que quem gera isto ou são doidos ou são corruptos. E, de facto, o que eu tenho para lhes dizer é que são as duas coisas. Uns são corruptos e sabem o que não fazer, e outros são doidos e não sabem o que não fazer. E o resultado é isto que lhes vou mostrar a seguir. Nós temos, neste momento, esta dívida pública que resulta de corrupção reiterada ao longo de muitos anos, não é de uma ano só, naturalmente. Reparem só casos de corrupção e apela à vossa memória. Euro 2004, Expo 98, Submarinos, BPP, BPE, etc. Parcerias público-privadas, enfim, poderia estar aqui a dizer uma série delas. E o que é dramático é que, além de serem muitos casos, são casos que não tiveram qualquer consequência na justiça e cada um deles custou milhares de milhões de euros. Eu não vou naturalmente escalpelizá-los todos aqui, enfim, não há tempo de uma intervenção deste tipo, mas eu vou-lhes só falar de dois e os restantes são do mesmo tipo. Escolhi estes dois que têm sido mais mediáticos nos últimos tempos, mas enfim, se trouxesse de qualquer caso, o problema era semelhante. Mas só para terem uma ideia da ordem de grandeza, que isto é importante,
A crise política que resultou do chumbo no Tribunal Constitucional de 4 normas do orçamento, recordar-se-ão, representava um buraco orçamental de 1.000 milhões de euros. Ok? 1.000 milhões de euros. Só o BPN custou ao povo português 7.000 milhões de euros. 7 vezes mais. Sabe o que é que são 7.000 milhões de euros? É o dinheiro que dá para pagar a toda a função pública durante um ano. Portanto, com um só caso de corrupção, destruiu-se a massa financeira que dá para pagar a todos os funcionários públicos durante todo o ano. Eu sei que estes números são assustadores, mas são os reais. E mais assustadora é a situação em que nós nos encontramos por via desta crise. Eu vou só referir aqui 2 pequenos exemplos, aliás, 2 grandes exemplos, vou ser pequeno na exposição, porque o tempo assim o impõe. BPN. Vou-lhes contar um pouco a história do BPN em 5 minutos. E era bom que todos soubessem e contassem com quem estiverem a história do BPN. O BPN é um caso de regime, não é só um caso de justiça nem de polícia, é um caso de regime. O BPN é um banco que é constituído nos anos 80 e 90, como sabem, e a parte dele é constituída da Sociedade de Lusa. Portanto, o BPN é uma empresa que faz parte de um grupo de 270 e tal empresas que constituíam a SLN. E a SLN tinha 3 grupos de empresas, de 3 tipos. Um primeiro grupo eram empresas que funcionavam bem, eram bem geridas, davam lucro, encantados, nada a dizer. Um segundo grupo eram empresas que, ou por condicionantes de mercado, ou por erros de gestão, mas sem dolo, davam prejuízo. E para os sócios da SLN isso não tinha problema nenhum, porque metiam um prejuízo no BPN. Portanto, aquilo corria mal, ok, então prejuízo fica no BPN. E depois havia um terceiro grupo, esse verdadeiramente um grupo de gestão mafiosa, em que os administradores eram convidados a aumentar os prejuízos das empresas. Portanto, a lógica era esta: quanto maior for o prejuízo, melhor, mais prémios vocês têm. Isto era assim que corria. Isto porquê? Porque era a gestão da nossa sistemática, em que o mesmo bem era vendido várias vezes, o mesmo bem era financiado 3 ou 4 vezes, e naturalmente com todas estas operações, o que é que sobrava? Dinheiro que vinha do BPN. Imaginem que era um carro que era financiado 3 vezes, portanto tinha dinheiro 3 vezes para o bolso deles, bem entendido. E depois no fim desfaziam a empresa e ficava tudo bem. Aliás, a empresa na hora, lembram-se dessa expressão, o maior cliente da empresa na hora era a Sociedade de Lusa Negócios, que abria e fechava empresas com grande velocidade para ir tirando o dinheiro para os bolsos deles. E assim correu o BPN durante muitos anos. Em 2008, era o passivo acumulado do BPN destas empresas de cerca de 6.000 milhões de euros. Isso ainda está a procurar, nós estamos a falar desta ordem de grandeza. E em novembro de 2008 nacionalizou-se o BPN. Nacionalizou-se o banco. Então o que é que aconteceu? De um lado ficou a SLN, limpinha. Do outro lado ficou o BPN com a desgraça toda. O que é que aconteceu à parte boa da Sociedade de Lusa Negócios? Mudou de nome, passou-se a chamar Galileu, e hoje a Galileu é um dos 5 mais ricos portugueses. Hoje, a Galileu, com os mesmos sócios e alguns administradores comuns, é um dos maiores grupos portugueses. Só para terem uma ideia, a Galileu tem o SIRESP, já ouviram falar do Sistema de Informações de Emergência portugueses. Portanto, quando há comunicações de emergência, é da Galileu. O maior negócio imobiliário do país, que é na Lagoa dos Salgados, no Algarve, alguns conhecerão, no Conselho de Silves, é da Galileu. Os terrenos mais valiosos da Baixa de Lisboa são da Galileu. A maior fábrica de castanhas do mundo, que é em Vila Real, no Caixão, alguns conhecerão, é da Galileu. Enfim, a Galileu hoje é um grupo pujante e ganha muito dinheiro. Porque libertaram-se todo o prejuízo, ficaram com a carta e libertaram os outros. E o que é que aconteceu do lado do BPN nacionalizado? Alguns lembrar-se-ão. Portanto, o Estado saneou financeiramente o BPN e vendeu o BPN ao BIP dos angolanos, lembram-se disso. Portanto, saneou financeiramente, houve em situação, digamos, líquida, aceitável, e a parte boa vendeu aos angolanos do BIP. O que é a parte boa? É uma rede de balcões, uma carteira de clientes e um conjunto de recursos humanos que estavam habilitados a trabalhar no BPN. Isso passou a ser o novo BIC que anda aí no país todo. Bom, e os prejuízos todos? Os 6.000 milhões de euros foram partilhados numa sociedade, um bad bank, isto quer dizer mau banco, mas não tem tradução, habitualmente, que se chama Parvalora, que está na Avenida José Milhão de Lisboa, é um prédio que lá está, é a Parvalora, onde estão armazenados 7.000 milhões de euros de prejuízo para o povo e que foram constituídos ativos tóxicos, empréstimos sem garantia,
sistemáticas, isto não. Está lá tudo partilhado. Voltarei a isto um pouco à frente. Assim, por este mecanismo, num banco em situação de falência fraudulenta, se roubam 7 mil milhões de euros ao povo português. 7 mil milhões de euros. Parcerias público-privadas. Trago estes dois exemplos, como digo, poderiam ser outros, mas estes, enfim, são um pouco mais mediáticos. Eu vou apresentar aqui alguns quadros, não se preocupem com os quadros, apenas atestam aquilo que eu vou dizer, tentem ver os números, que é um pouco difícil. As parcerias público-privadas portuguesas custam, neste momento, os números que eu trouxe hoje são números de contas já fechadas. Portanto, não são estimativas, não são orçamentos, não. São as contas fechadas e as últimas que estão fechadas são as de 2011, foram publicadas em 2012. Eventualmente, se eu viesse aqui daqui a 2 meses, já teria as contas de 2012. Mas as últimas contas disponíveis, e as que vêm a seguir não são muito diferentes, quer dizer que em PPPs o Estado português gastou 2 mil milhões de euros. 2 mil milhões de euros. Em 2011. Estamos sempre a falar, recordem-se que a tal crise foi de 1.000 milhões de euros. Isto aqui custou 2 mil milhões de euros. As PPPs, em Portugal, as parcerias público-privadas, enfim, são um negócio de corrupção legalizada, se quiserem, porque a corrupção foi devidamente organizada e metida em diplomas que estão publicados no Diário da República. Eu julgo que uma justiça eficaz teria que pegar no Diário da República e perguntar quem é que pôs isto aqui. Acho que o senhor está preso. É assim que se resolve o problema na Suécia, na Dinamarca e noutros países. Eu estou a dizer isto hoje aqui em público, eu já disse isto às autoridades competentes, porque de facto, quem coloca no Diário da República formas como as que eu vou mostrar, deve por simplesmente ser preso preventivamente. Já vou explicar porquê. As PPPs têm 3 tipos de pecados mortais, que todos nós estamos a pagar. O primeiro deles, enfim, este quadro também não se consegue ler, também não é só objetivo. O que é que está ali? Está um quadro que, para cada ano, diz quanto é que se paga numa determinada SCUT. Portanto, este quadro diz respeito à SCUT de Porto Viana do Castelo, mas enfim, podia ser outra qualquer, é apenas um exemplo. Então, numa determinada SCUT, estão ali os valores da taxa de escolaridade diária. O que é o mecanismo de taxa de escolaridade diária? É um mecanismo segundo o qual o Estado português paga pela existência daquele equipamento X por dia, haja ou não haja trânsito. Isto não acontece mais lá do mundo. O país que mais PPPs teve foi a Inglaterra, neste momento está a abandoná-las. Mas jamais se fez uma coisa destas, que é, nesta SCUT, e reparem, esta é um exemplo, qualquer outra seria um tomado, mas o exemplo é o mesmo. Nesta SCUT, em cada dia que passa, entre as 7 e 24 horas, o Estado português paga 123 mil euros. Enfim, se fizerem as contas rapidamente, quer dizer que no fim do ano os funcionários desta estrada recebem 50 milhões de euros. Haja ou não haja trânsito. Haja ou não haja trânsito. Isto é completamente inadmissível. Portanto, o povo português, através dos seus impostos, todos os anos dá a estes funcionários este dinheiro. E 50 milhões de euros representam o quê? Representa taxas internas de rentabilidade, para aqueles que são mais de economia e de finanças, de 23%, 24%. E qual é o risco? Zero. Quem já fez um empréstimo sabe que normalmente é riscos elevados, taxas altas, riscos baixos, taxas baixas. Aqui é risco zero, taxa alta. Portanto, isto é inconcebível. Segundo pecado mortal, tem a ver, estas fórmulas que estão aqui, tem a ver com as remunerações à sinistralidade. Deixem-me explicar isto, fazer aqui um parênteses, é assim. Nas parcerias público-privadas rodoviárias, nas da saúde também há um mecanismo parecido, mas vamos falar das rodoviárias para não complicar a conversa. Se a sinistralidade aumentar, o concessionário paga uma multa, se a sinistralidade diminuir, o concessionário recebe um prémio. Enfim, conseguiu diminuir a sinistralidade, é premiado. Aumenta a sinistralidade, é penalizado. Acontece o seguinte, eu vou ter, ainda me ouvem lá ao fundo. Acontece, não pode, eu vou falar. É que a fórmula que permite que isso aconteça tem aqui o índice de sinistralidade incriminador. O que quer dizer que quando o índice é baixo, o prémio é alto. Quando o índice é alto, a multa é baixa. Só para terem uma ideia. Só para terem uma ideia do que isto representa, uma simulação.
pedi os números que, portanto, não foram fornecidos. Estou à espera que o Ministério nos forneça, o Ministério das Finanças. Se naquela segunda de Viana do Castelo a sinistralidade aumentar 10%, a multa é de 600 mil euros. Se a sinistralidade diminuir os mesmos 10%, o prémio é de 30 milhões de euros. Ok? Portanto, vejam bem, isto é uma relação de 1 para 500, 1 para 500, 1 para 400. Portanto, quem mete estas fórmulas no Diário da República tem que ser penalizado. Tem que ser penalizado. Bom, então, o terceiro pecado mortal, eu disse que eram 3. Vamos ao terceiro pecado mortal. Enfim, aqui é que penso que não conseguem ver os números, mas vamos a números, portanto, são números do exercício 2011, portanto, já pago, já executado. Em 2011, as parcerias privadas rodoviárias deviam ter custado 800 milhões de euros. Mas todos os anos há acordos de reequilíbrio financeiro. O que é que são acordos de reequilíbrio financeiro? Está previsto na lei que, se eventualmente houver alterações de qualquer tipo, então o Estado negocia com os privados. Como no Estado estão uns capazes dos privados, que no fundo estão lá para representar os interesses dos privados, as negociações são sempre dar dinheiro aos privados. Sempre dar dinheiro aos privados. Então, nas PPPs rodoviárias, em 2011, deviam-se ter pago 800 milhões de euros. Sabem destes 800 milhões de quanto é que foi o desvio? O custo era 800 milhões. O desvio foi de 900 milhões. Foi maior o desvio do que o custo. O que quer dizer que uma coisa que devia ter custado 800 milhões de euros custou 1.700 milhões de euros. Portanto, todos aqueles que estão aqui na sala e que são funcionários públicos ficam a saber que em 2011 a redução que tiveram no salário foi para o Sr. Ricardo Espírito Santo, António Mota e Vasco Mendes. Portanto, ficam a saber como foi o vosso dinheiro, pelo menos. A redução que foi de valor semelhante a este foi para estes 3 senhores que detêm 92% das parcerias do privado eletrónico. Esqueci-me de dizer isso. Portanto, é disto que estamos a falar. Agora, este problema dos acordos de reequilíbrio financeiro começou desde o início. A primeira PPP foi a Ponte Vasco da Gama. A Ponte Vasco da Gama foi um negócio que foi, na altura, vendido à opinião pública, no tempo do Dr. Cavaco Silva, ao Primeiro-Ministro, como sendo um negócio que tinha que ser feito por privados porque o Estado não tinha dinheiro para o fazer. Depois sabem o que é que aconteceu? A ponte terá custado 870 milhões a preços atualizados. Os privados entraram com 200 milhões, com 22% de valor. E de onde é que veio o resto? Da Europa, de um empréstimo calcionado pelo Estado português, das portagens da ponte 25 de Abril que reverteram para alguns pontos. E o que é facto é que depois, ao longo dos anos, já há 8 acordos de reequilíbrio financeiro. E nesses 8 acordos de reequilíbrio financeiro,